E o Banco Central dos Estados Unidos, olha só, bitcoinheiros, uma má notícia, chama Bitcoin de inútil e sugere banimento. Matéria agora recente, do dia 21 de outubro. Apesar da extensa pesquisa em torno do Bitcoin afirmando que ele seria um risco à criação da dívida pública do país, o texto já inicia dizendo que a criptomoeda é inútil. Um estudo publicado pelo Banco Central dos Estados Unidos na última quinta-feira chama ele então de inútil e afirma que a solução é taxá-lo ou bani-lo. Por que o Bitcoin subiu ultimamente? Porque o Trump está disparando agora na frente das pesquisas nos Estados Unidos. Então, eles acreditam que o Trump vai ajudar o Bitcoin a ser uma moeda livre, etc. Eu não acredito porque o Trump ele se diz uma oposição, mas foi ele quem criou o Warp Speed no tempo da pandemia, né? Foi ele que acelerou aquela questão lá do mRNA. Né? Mas, afinal de contas, né, o pessoal acredita nele, então o Bitcoin sobe. Só que, ao mesmo tempo, o Banco Central está falando, ou nós vamos taxá-lo ou bani-lo. E se os políticos, se o poder do mundo disser que ele vai ser controlado ou extirpado, né, onde é que vai parar o valor dele? Né? Nas 40 páginas do documento, a palavra Bitcoin é citada 110 vezes. Olha aqui, ó, 101, né, pessoal da comunidade. Embora chamado de inútil, o Fed considera que o Bitcoin é concorrente ao dólar americano, tem efeitos em sua política fiscal, gera expectativas sobre níveis de inflação e representa um desafio às políticas monetárias tradicionais devido à sua inovação financeira. Quem é que vai usar dólar se pode usar o Bitcoin? Né? Sendo que o dólar é taxado, fiscalizado, etc. Ora, o Trump não é o cara que está dizendo que vai sobretaxar os países que boicotarem o dólar. Por que ele iria boicotar a própria moeda do país que ele quer usar como, ou melhor, tornar grande novamente, e ao mesmo tempo patrocinar uma criptomoeda que pode ser utilizada por qualquer país do mundo, inclusive pelos países sancionados, para burlar as sanções norte-americanas? Então as pessoas não param para perceber que os discursos são contraditórios, né? Ou você vai preservar o dólar ou o Bitcoin. Porque eles sim são concorrentes, como obviamente o Banco Central dos Estados Unidos concluiu. Isso é uma coisa óbvia, né? Há quem diga até que isso é uma criação da Rússia, outros dizem que foi o tal do Satoshi que criou, outros dizem ainda que isso aí é fruto da inteligência artificial, não interessa de onde vem. Mas ele é um concorrente sim do dólar. E aí eu não vejo uma lógica em um presidente que diz que quer tornar os Estados Unidos grande de novo, patrocinar o concorrente principal do dólar hoje, que é o Bitcoin. E uma construção de uma mega cidade na Arábia Saudita está usando 20% do aço do mundo. Mais de 100 mil pessoas estão trabalhando diariamente na construção de uma mega cidade em meio ao deserto da Arábia Saudita. Esse aqui talvez tenha sido o primeiro vídeo, um dos primeiros aí da primeira semana, lá em 2018, quando a gente criou a comunidade fechada, né? Até esse vídeo já foi tirado de lá porque ele já se tornou ultrapassado. Fiz algumas substituições lá, né? Inclusive quem já é antigo da comunidade, vá lá no começo dela porque tem vídeos novos, já faz um tempinho lá. Que eu troquei, né? Troquei aqueles que as pessoas já tinham assistido, por exemplo, o Neon. O Neon já é uma coisa que todo mundo já sabe. Na época ninguém sabia, né? Ou quase ninguém. A construção de uma mega cidade futurista na Arábia Saudita está avançando. Além do projeto em si, tem impressionado a quantidade de recursos necessários para a obra. Por exemplo, 1/5 de todo o aço produzido atualmente no mundo está sendo utilizado pelos sauditas. Então, para aqueles que achavam que a Neon ou The Line não seria construído, veja aí, ela está a pleno vapor. Essas cidades futurísticas, né, são mais ou menos que o sonho de recriação do Éden. O que o ser humano está buscando com a criação dessas megacidades? É justamente aquilo que o Elon Musk promete, que os robôs tornarão a vida dos seres humanos uma maravilha, eles não vão mais precisar trabalhar, porque o que era o Éden? Era quando Adão e Eva não precisavam trabalhar, eles não tiravam o sustento do suor do seu rosto, eles viviam em um paraíso. E desde que eles foram expulsos do paraíso, o
primeiro rebelde da humanidade, que foi Caim, vai lá e cria uma cidade. Ele, Caim, para quem não sabe, foi o fundador da primeira cidade da humanidade. Então os caimitas, aqueles que têm o mesmo pensamento de Caim, acham que eles vão conseguir recriar um paraíso através dessa organização social, criando uma espécie de colmeia, onde eles vão ser uma espécie de abelha rainha, guiando o restante do enxame para o seu bel prazer, né? Para criar, então, supostamente, ou recriar um paraíso, só que dessa vez sem Deus, né? Um paraíso na Terra. E essas megacidades são mais uma tentativa que a humanidade está fazendo aí de alcançar o paraíso perdido. Quase a totalidade desses recursos serão utilizados na construção da megacidade que está sendo erguida no deserto e recebeu o apelido de The Line. Por quê? Porque é uma linha, né? Se você ver o projeto, realmente é algo assim muito bonito, né? De você imaginar, nossa, que legal, como é que vai ser isso aí. Na prática a gente sabe que onde o ser humano mete a mão, né? É o toque de Midas ao contrário, né? É o toque de merdas, né? Então, onde o ser humano bota a mão, a coisa acaba decaindo, ainda mais quando são os caimitas que estão no poder, né? Então, o The Line, ou essas megacidades, para mim, vão ser mega prisões digitais, né? Muito mais controladoras do que as cidades que nós vivemos atualmente, cheias de câmeras, etc. Eles estão chegando ao ponto disso aqui, ó, pessoal, privatizar a água. Na verdade, isso não é novidade, né? A matéria de 20 de outubro de 2019 e já era uma matéria velha na época. Então você imagine, se até a água é privatizada, que tipo de liberdade você vai ter? Se a água que você vai utilizar não vai nem ser de acesso amplo, geral e restrito, apenas àqueles que forem dignos financeiramente, né? Então, é tudo uma grande ilusão, não vai ter paraíso na Terra, coisa nenhuma. E olha essa matéria aqui, nova mutação genética torna certas bactérias resistentes a antibióticos. Descoberta foi feita por cientistas chineses. Uma das causas apontadas para esse problema é a automedicação, uma prática considerada perigosa. De quando que é essa matéria aqui? 2015, pessoal. Lá em 2015 já se dizia, olha, os antibióticos vão falhar em algum momento, isso aí não vai mais funcionar. Eles vinham dizendo isso. Eu não sei se vocês já perceberam quanto essa propaganda é feita de que os antibióticos estão perdendo poder. Isso tem sido repetido ano após ano. Não foi em 2015 que começou, só peguei uma matéria aleatória aqui, peguei uma um pouquinho mais antiga. Mas isso tem uma razão de ser. Mas qual é a razão deles dizerem isso? Ah, já é óbvio, a razão é porque de fato é isso que está acontecendo. Será que é mesmo? Então eles dizem o seguinte, os cientistas chineses descobriram uma mutação genética que está tornando algumas bactérias resistentes aos antibióticos. E uma das causas desse problema é a automedicação. Eu não descarto ele, eu guardo, se por acaso me der alguma dor, sei que aquele antibiótico vai melhorar, e eu tomo ele. Então eles dizem que o ser humano está criando aí bactérias resistentes ao antibiótico. Só que, então essas perguntas aí, ó, que têm sido repetidas, será que o antibiótico pode deixar de fazer efeito, etc. Isso é um problema então que tem surgido, né? Então aquela solução que o Fleming encontrou muito tempo atrás, pode não ser mais a solução, então nós temos um novo problema. E como é que nós vamos resolver esse problema se realmente essa salvação milagrosa aí que o Fleming encontrou deixar de funcionar? Bom, aí eles já têm a solução pronta, né? Os pesquisadores testam pílula de RNA mensageiro que pode substituir as ditas, as famosas lá do período do flagelo, né? Então, o que eles vão propor em lugar dos antibióticos? O RNA, a manipulação genética. Ora, pense bem. Olha a lógica, como é que ela vai acabar. Se o micróbio, o vírus, o fungo, seja lá o que for, ele se modificou geneticamente e se adaptou ao antibiótico, não sendo mais atacado por ele, sendo resistente a ele, qual é a abordagem que eles vão sugerir? Pense, a abordagem vai ser dizer que o ser humano também precisa ser modificado geneticamente para se adaptar ao vírus modificado geneticamente. Então, mais uma vez, as pessoas com medo de perderem suas vidas aqui nesse mundo por conta de algo que se modificou geneticamente e que o antibiótico não pode mais
atacar, então elas vão se sujeitar, né? Principalmente as mais covardes, e especialmente as covardes e inconscientes do plano aí do transhumanismo, vão acabar se sujeitando a esse tipo de tratamento aqui. Podem escrever isso que eu estou falando. Isso é mais uma daquelas previsões, entre aspas, que não é previsão nenhuma. Eu não sou aqui adivinho e nem profeta de jeito nenhum. Eu só apenas vejo o óbvio. O óbvio está sempre nas entrelinhas daquilo que eles estão dizendo. Basta você entender a mente da classe dominante que você vai entender tudo o que eles estão fazendo, tudo o que eles estão projetando lá para frente. E aí podem escrever, isso aí vai ser mais um acerto meu lá na frente, infelizmente. Pode colocar aí no caderninho e marcar uma caixinha esperando o Vzinho aí de Verizon, de acerto. As terapias de RNA que estão revolucionando o tratamento de problemas raros de saúde. Como resultado da medicação, ela está muito feliz, diz pai de Catalina, uma menina que tem atrofia muscular espinhal e etc. Então a Catalina aí de 7 anos, que não conseguia levantar os braços, agora penteia os cabelos sozinha. Já isso aí está acontecendo? Está acontecendo. Eles vão conseguir curar vários problemas de saúde das pessoas usando as terapias gênicas, as edições genéticas, manipulações genéticas, edições, etc. Né? Então isso vai acontecer. Só que o questionamento que eu sempre tenho feito desde o começo, quando a gente tem falado disso aí, é até que ponto isso aí ainda vai nos manter humanos? Porque em algum momento alguém vai questionar aquilo que a gente está questionando, uma massa de pessoas, né? Por enquanto, acho que é só o nosso canalzinho aí mesmo. Não sei se tem mais alguém. Mas alguém vai dizer assim, mas espera aí, o DNA está sendo tão modificado de maneiras tão diferentes que em que ponto nós deixamos de ser aqueles seres humanos que nós éramos? O que define o ser humano? Ah, não é o DNA que o ser humano tem, é a consciência da existência que define. Penso, logo existo, né? Eles vão puxar Descartes. E aí alguém vai dizer, bom, se é a consciência que define a existência do ser humano e ele como um ser humano em si, já que os animais não têm consciência da existência, e se nós misturarmos o DNA de animais e continuarmos conscientes de nós mesmos, nós vamos deixar de ser humanos? Então, o que define a humanidade é a consciência da sua existência ou o DNA que a constitui? E assim vai, né? Então, cada vez mais as pessoas vão se cercando dessas tecnologias, não só de vigilância e controle, mas também de edição genética, e quando se vê, essas terapias de RNA estarão por todo lugar e em praticamente todos. E aí talvez alguém diga assim, como se disse lá nos tempos de Noé, que toda a criação se corrompeu, né? Plantas, animais e os próprios seres humanos. E o que aconteceu quando toda a criação se corrompeu? Na época foi água, dizem que no futuro será fogo, né? E após anos de busca por algo que fizesse exercícios por nós, cientistas desenvolvem molécula que simula correr por 10 quilômetros com o estômago vazio. Então até isso, né? A preguiça é um dos grandes pecados da humanidade, e a preguiça de fazer exercícios faz com que as pessoas busquem alternativas. Que tal você misturar algum tipo de molécula no seu DNA, ir dormir e acordar no dia seguinte como se você tivesse corrido 10 quilômetros com o estômago vazio? Imagine quanta caloria isso queimaria, né? E eles têm feito isso, eles têm feito testes com ratos, isso tem sido um sucesso. Então, de todo tipo, vai ser sugerido o transhumanismo. Ah, você quer emagrecer? Aqui está uma edição genética. Ah, você quer deixar de ser feio? Aqui está uma edição genética para o seu rosto. Ah, você quer olhos que enxergam melhor? Aqui está uma edição genética e assim por diante. Então vai ter solução para todo mundo. Mas aqueles que deixarem de ser humanos talvez vão ter aí uma surpresinha desagradável lá no final. Ter tempo todos os dias para malhar ou treinar, como dizem os mais novos, é maravilhoso. É uma forma de ganhar saúde física e mental. Claro, isso só é ideal para quem gosta de exercícios e deseja dedicar seu tempo livre a eles. Se você fizer isso simplesmente para ver resultados ou se sentir melhor, o treino poderá ser muito tedioso. Mas e se pudéssemos obter os benefícios do exercício físico tomando um simples comprimido?
que vocês acham que as pessoas fariam, pessoal? Será que elas vão tomar isso aí ou não? O que vocês acham? Só arrumando aqui um negocinho. Pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, desenvolveram uma molécula que produz o mesmo efeito que correr 10 km com o estômago vazio. Molécula milagrosa, né? Então esses milagres e prodígios aí que enganarão a muito estão aí, né? Estão às portas. Alguns já estão implementando, já estão sendo feitos testes e etc. E para finalizar aqui, só uma curiosidade. Finlândia tem multas de trânsito que beiram os 800 mil reais. Eu acho que vou parar de reclamar aqui do Brasil, né? Onde nós temos a indústria da multa. Finlândia tem um dos sistemas de fiscalização de trânsito mais severos, com o valor das infrações definido pela renda do motorista. Então tem até isso agora, né? Então é um sistema bem comunista isso aqui, se você parar para analisar, né? Então a renda da pessoa define o valor da multa que ela paga. O termo indústria da multa é bem conhecido e abre margem para o entendimento que a fiscalização do trânsito é mais punitiva ao condutor do que educativa. E é, né? Só que você imagina, então, um mundo totalmente controlado, com câmeras por todo lado, e nem vai precisar de câmeras, né? Porque os carros já vêm com inteligência artificial. Então, os próprios automóveis, se permitirem você cometer algum tipo de infração, porque eles é que vão guiar, mas eventualmente, se permitirem você fazer algum tipo de infração, vão te dedar automaticamente. Então, você vai comprar e pagar o seu próprio policial rodoviário, né? Que vai ser substituído, então, por um programinha que vai dentro do seu carro. E é isso aí, pessoal. Esse é o mundo que está nos aguardando. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.